Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para tecer um breve comentário acerca de um mal de nosso tempo, uma doença de nosso tempo, na verdade, a doença do nosso século, uma doença que abate, acomete, assola pessoas dos mais diversos lugares, das mais distintas classes socioeconômicas, das mais diversas idades, enfim. Esta doença já é considerada pelos especialistas no assunto como o mal, a doença do nosso século, e eu estou me referindo à ansiedade. A ansiedade é esta enfermidade, esta doença que hoje acomete 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Vejam, o número é estratosférico. Estamos falando de 300 milhões de pessoas que sofrem com a ansiedade, que padecem com esta doença, que em casos extremos podem levar a pessoa, pode gerar na pessoa consequências as mais diversas e danosas, né? Enfim, a ansiedade é um mal, é uma doença que, se não tratada devidamente, pode levar o indivíduo a doenças, a consequências muito danosas e muito graves. Daí a necessidade de cuidarmos desta doença. E estudando, pesquisando, lendo sobre o assunto, eu pude constatar que hoje há um consenso entre os especialistas que investigam a área, entre os estudiosos que se especializaram nesta área, que não é possível dissociar a ansiedade das novas tecnologias. Hoje, em nosso contexto, em nosso tempo, a ansiedade está diretamente ligada ao advento das novas tecnologias, sobretudo ao advento das redes sociais. E uma das causas da ansiedade, e que mostra esse vínculo, esta relação entre esta doença e as redes sociais, se dá justamente pelo fato de que o indivíduo exposto às redes sociais, que as frequenta de forma prolongada e intensa, que cultiva boa parte do seu tempo imerso nas redes sociais, tende a sempre estabelecer comparações entre ele e aquilo que é veiculado nas redes sociais. Uma das causas da ansiedade, e que demonstra, na verdade, quanto que esta doença está ligada às novas tecnologias, se dá justamente por este fenômeno. À medida que o indivíduo utiliza com certa frequência as redes sociais, ele tende a estabelecer comparações entre ele e aquilo que é veiculado nas redes sociais. Ele compara
a sua situação social. Ele compara, ele contrasta a sua situação econômica, ele contrasta seu matrimônio, suas relações, carreira profissional, ele contrasta sua aparência física, ele vai estabelecendo esses horizontes de comparação, e isto acaba gerando no indivíduo uma certa frustração consigo mesmo, uma certa decepção consigo mesmo, que cria nele um desejo de chegar a determinada posição social, de angariar determinado poder aquisitivo, de conquistar a pompa, alguma pompa, alguma opulência que as redes sociais veiculam, enfim. O indivíduo que vive imerso nas redes sociais está sempre se comparando àquilo que lhe é apresentado, e esta comparação gera nele uma ansiedade, gera nele um afã, gera nele um desejo de sempre ocupar um outro espaço, conquistar, realizar uma outra conquista, se dedicar a uma outra carreira, ganhar dinheiro, fruir de uma vida melhor, fruir de uma vida mais feliz, fruir de relações amorosas, etéreas, por assim dizer, platônicas, idealizadas, enfim. Esta exposição do indivíduo às redes o leva a tecer comparações de tal forma que o outro sempre se apresentará como alguém melhor, o que é do outro como algo melhor, o outro melhor que eu, o que é do outro melhor que eu, melhor do que o que é meu, a vida do outro melhor do que a minha, as condições econômicas do outro melhores que as minhas, enfim, o outro e tudo aquilo que lhe diz respeito parece ser mais atraente, atrativo do que eu e aquilo que me diz respeito. E eu acabo me decepcionando comigo mesmo por conta de um padrão de vida, por conta de uma condição de vida, por conta de uma referência que me é veiculada pelas redes sociais, que tende a me convencer de que a vida alheia, a vida do outro, o caminho, a estrada do outro, são melhores que a minha vida, que a minha estrada, que o meu caminho. E sobre este aspecto, o Evangelho do Cristo nos coloca diante de um episódio que toca neste tema e que nos diz algo muito profundo acerca de nós mesmos e de nossa própria caminhada, de nossa própria jornada. E este episódio vem narrado no Evangelho segundo escreveu São João, quando Cristo, após a ressurreição e aquela
pesca miraculosa, aquela pesca maravilhosa que levou os discípulos a se convencerem de que de fato eles estavam diante do Cristo ressurreto. Após aquela pesca, Jesus tem um colóquio com Pedro, tem um diálogo com Pedro. O Pedro, que havia negado o Cristo e agora se encontrava extremamente constrangido por defrontá-lo, ele agora ressuscitado e ter que encarar essa sua decepção. Num certo momento deste colóquio, Jesus diz a Pedro que quando ele era jovem, quando ele era mais novo, ele se vestia e ia para onde bem queria. Entretanto, quando se tornasse mais velho, mais idoso, alguém lhe vestiria e o levaria para um lugar aonde ele não queria ir. E o narrador do Evangelho segundo João diz-nos que com essas palavras Jesus estava revelando a Pedro de que forma ele haveria de morrer. Por meio do martírio, segundo a tradição cristã, crucificado de cabeça para baixo, porque não se achou digno de ser crucificado na mesma posição que o seu Cristo. Em seguida a esta revelação, Pedro contempla João, contempla o discípulo amado, que a tradição cristã identifica como João, embora essa identificação seja uma identificação muito discutível, muito problemática, por assim dizer, que já gerou boas discussões entre os biblistas, entre os exegetas, entre os teólogos, os historiadores dos evangelhos, os historiadores do cristianismo, mas isso não nos vem ao caso. Agora, ao avistar o discípulo amado, logo após Cristo ter revelado-lhe como seria, como terminaria a sua existência, Pedro se volta para Cristo e lhe pergunta acerca do discípulo amado. Ora, e acerca daquele rabino? E acerca daquele mestre? E acerca daquele Senhor? O que se dará com ele? Qual será o caminho dele? Qual será o futuro dele? Qual será a jornada dele? No que Jesus adverte Pedro dizendo: ora, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que tu tens com isto, Pedro? Siga-me tu. Ora, com essas palavras, Jesus estava advertindo a Pedro de que o caminho do discípulo amado, a vida do discípulo amado, a jornada de João, o que João faria, suas alegrias, suas realizações, suas decepções, sua jornada, sua vida, isto dizia única e exclusivamente a João. A Pedro cabia tão somente segui-lo, ou seja, cabia a Pedro tão somente seguir a sua jornada, seguir a sua caminhada, seguir a sua trajetória, ainda que ao final dela ele se deparasse com o suplício da cruz. Entretanto, Pedro
tinha que ser Pedro. Pedro tinha que seguir o caminho de Pedro. Pedro tinha que realizar, que conquistar as conquistas de Pedro, as vitórias de Pedro, os louros de Pedro, os lauréis de Pedro, as frustrações de Pedro, as tristezas de Pedro, as angústias, os medos de Pedro, a cruz, a morte de Pedro. Pedro tinha que seguir o seu próprio caminho, independentemente de qual fosse. Contudo, Pedro seria Pedro, autenticamente Pedro, se seguisse o seu caminho, porque o de João, o evangelista, era um outro e só dizia a João. Ora, esse episódio me parece um episódio extremamente atual, quando nós o evocamos para a reflexão neste contexto em que uma das causas do maior mal de nosso tempo, da doença de nosso século, é justamente esta comparação que nós estabelecemos com os outros, querendo emulá-los, querendo igualá-los, querendo uma vida que não é a nossa, querendo seguir um caminho que não é o nosso, querendo fruir de uma alegria que não é a nossa, de uma conquista que não é a nossa, de realizações que não são as nossas. Isto gera ansiedade, isto gera angústia, isto causa sofrimento isso causa sofrimento ao indivíduo. Portanto, aprendamos com Cristo novamente que cada um de nós tem o seu caminho. Cada um de nós tem a sua trajetória, cada um de nós deve seguir a sua estrada, deve seguir sua própria jornada e buscar realizar plenamente a sua vida e aquilo que está ao alcance de suas mãos e de seus talentos. É isto que nos cabe, e fazendo isto, nós evitaremos, nós impediremos que esta insana comparação tão comum em tempos de rede social não nos acometa também, gerando em nós ansiedade e angústia. Sigamos o nosso próprio caminho, sigamos a nossa própria jornada, com as suas alegrias e com as suas dores, com as suas conquistas, com as suas perdas, com a extensão de nossa caminhada, também com as suas limitações, mas sendo nós mesmos e felizes com o que somos e com o que temos. Eis aí uma receita cristã, um conselho cristão, cristocêntrico, e que nos ajuda a não incorrermos no risco de nós também adoecermos com esta ansiedade decorrente das comparações que tanto mal tem provocado a tanta gente. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Se gostaram dessa nossa reflexão, não se esqueça de deixar aí o seu like, de fazer comentários e divulgar este nosso canal a outras pessoas, a fim de que nós possamos levar a um número cada vez maior as mensagens aqui pregadas. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Cristo, e até a próxima.